e trazendo para vocês um vídeo de comentários para falar sobre o drama que o fandom anda fazendo por conta da nova fase do Kishimoto como escritor, atacando o autor de todas as maneiras possíveis. Ai, o Kishimoto não sabe fazer mangá mensal, estragou Boruto, tá perdendo a mão, tenho saudades do Kodachi, blá 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 blá. Porque agora que a maioria dos capítulos desde o 75 foram bons, parece que todo mundo age como se amasse a obra incondicionalmente e esquecem como convenientemente atacaram a obra e o autor por quase um ano. Ah, eu não esqueço não. Olha, para início de conversa, para mim, todas as reclamações em relação a certos capítulos, especialmente ao 73, com seu ritmo tenebroso e forma como foi conduzido, são completamente válidas. Eu não estou aqui para defender Boruto em todos os aspectos. Mesmo o capítulo atual, 80, que aparentemente muitos gostaram, se for o último capítulo pré-time skip, será um desfecho horrível, anticlimático e apressado. Não posso negar que o mangá por vezes é sofrível. Isso é algo que eu sempre destaquei, mas não posso concordar com as reclamações, muitas exageradas, com relação ao rumo que a história vem tomando desde a introdução da Eida. Como se todo santo capítulo tivesse sido péssimo e desinteressante até agora. Parece até que não saímos de um dos momentos mais cheios de tensão e suspense que o mangá teve até agora, com a invasão do Kodo ao laboratório. Para mim isso não passa de puro choro, porque a obra não tá entregando o que querem quando querem, como sempre. Cara, eu vou ser sincero, quem tá falando um negócio desses, já parou pra dar uma boa relida em Boruto? Já parou para relembrar como era o ritmo, plot e qualidade de escrita de Boruto lá pelos capítulos 20 e poucos, antes de cagar pela boca? Porque não é possível que o fandom esteja esquecendo convenientemente do quão bobo e enrolado o plotzinho do vaso foi, ou do tempo que foi dedicado para a introdução do Kawaki e sua convivência em Konoha. Do meu ponto de vista, o que estamos recebendo desde a introdução da Eida, tirando alguns capítulos específicos como eu disse, segue exatamente o mesmo ritmo e qualidade de escrita que o mangá já tinha lá pelos capítulos 20 e poucos. A diferença é que agora há mais personagens e elementos envolvidos que precisam de espaço para serem devidamente apresentados e desenvolvidos. É engraçado como tem tanta gente que não percebe isso. Mandando a real, a verdade é que o fandom ficou mal acostumado com o ritmo frenético que o mangá estava tendo desde a luta contra o Jigen. Foram quase 3 anos de uma luta atrás da outra e de um clima de tensão, suspense e perigo o tempo todo. A cada nova luta o pessoal ficava com o cu na mão, achando que Naruto, Sasuke ou ambos iriam morrer, obviamente menos eu. E agora que o mangá voltou ao seu estado, entre aspas, normal, estão estranhando e colocando a culpa no Kishimoto como se ele nunca fosse a porra do supervisor editorial dessa bagaça desde o começo, ou como se o mangá não fosse trabalhado dessa forma em certos momentos, mesmo antes do Kishimoto assumir a escrita. Eu vou lembrá-los que o Kishimoto não era conhecido por dar o desenvolvimento mais dinâmico possível a Naruto. Havia vários capítulos de transição onde quase não acontecia nada, e não era incomum vermos 2 volumes seguidos focados única e exclusivamente em criar tensão, preparar o terreno para os próximos eventos e construir a trama. Vide os volumes 32 e 33 logo após o resgate do Gaara com a introdução do Gai e do Yamato, 38 e 39 que juntos pegam o finalzinho da luta contra os Imortais com a derrota do Kakuzu até o comecinho da luta contra o Deidara, o 48 e 49 que juntos pegam o finalzinho do arco Pen até o começo da invasão do Sasuke e a reunião dos Kages. Enfim, a diferença é que Naruto era semanal e Boruto é mensal. Em Naruto, essa lentidão na progressão do mangá não era tão sentida quanto em Boruto, mas 2 volumes ainda são 2 volumes, e mangás, seja mensais ou semanais, são planejados tendo o volume em mente e não os capítulos individuais. Às vezes, há necessidade de dedicar 2 volumes para a construção de algo, independente se o mangá é mensal ou semanal. Coloquem na cabeça que tudo o que aconteceu até agora, por mais que você pessoalmente tenha achado arrastado, monótono e vezes decepcionante, foi um passo necessário na construção do cenário que estamos vendo hoje. Ou será que vocês querem que tudo se resolva em questão de um capítulo da forma mais direta e jogada possível, como foi no último capítulo 80? Até para o Kawaki recuperar o karma, houve uma construção, houve a necessidade de que ele percorresse todo um caminho que o levou à luta contra o Kodo e, consequentemente, a querer recuperá-lo. E agora, no momento atual, vimos em primeira mão toda a jornada do Kodo saindo de um capanga random com poderes limitados para o Kodo com os limitadores liberados, movido pela vingança e pretendendo atacar Konoha a qualquer momento.
ou a Ada saindo de uma vilã aparentemente sem muito rumo na história para um dos maiores fios condutores dessa trama, velho. Uma personagem que pode se tornar um ponto-chave nessa história e definir o rumo dela. Ela pode ser tanto uma valiosa aliada de Konoha quanto um problema em eventos futuros. Como eu já disse, às vezes, coisas que não gostamos precisam acontecer para coisas que gostamos aconteçam. Quase tudo numa história é parte de um planejamento maior, que muitas vezes vai muito além do que nós, meros leitores, conseguimos enxergar à primeira vista. Gostem ou não, concordem ou não, desde que o Kishimoto assumiu, o Kondo vem recebendo um desenvolvimento que nenhum outro vilão de Boruto recebeu até então. Vem recebendo camadas, deixando de ser um mero capanga e se tornando um vilão mais individual, com seus próprios objetivos. O Momoshiki vem se tornando cada vez mais presente, se provando um vilão interessante que move a trama, cada vez mais ameaçador e misterioso a cada capítulo. Naruto e Sasuke finalmente foram colocados em segundo plano, dando mais destaque para Boruto e Kawaki, os verdadeiros protagonistas dessa história, apesar do Kawaki ser mais protagonista do que o Boruto no momento, mas enfim. Shikamaru e Ino estão sendo de alguma utilidade, muito bem aproveitados dentro de suas funções. Sarada e Mitsuki ganharam uma função mais clara e finalmente foram inseridos na trama principal, dando alguma esperança de que eles deixarão de ser dois satélites do Boruto no mangá. Kawaki teve certos aspectos de seu caráter mais desenvolvidos e aprofundados, já dando as primeiras dicas do que o levará à sua revolta no futuro. Enfim, eu sinto que o mangá não anda tão rushado quanto ele era quando Kodachi ainda era o escritor principal, que está sendo dada a devida atenção para a construção de certos personagens e situações, por mais que isso leve tempo e espaço, apesar do mangá claramente ainda deixar algumas pontas soltas para serem resolvidas ou melhor contextualizadas no anime. Esse pode ser um bom sinal que indica que Boruto pode ser um mangá mais consistente e completo na parte 2. O mangá não pode apenas se resumir em hype e lutinha jogada para a molecada sub-20 aproveitar o tempo todo. Tem que ter uma boa construção por trás disso, só porrada por porrada não tem sentido. Claro, lembrem-se que como fãs e consumidores vocês têm todo o direito do mundo de criticar um personagem, elemento, aspecto ou rumo que vocês não gostaram em uma determinada obra. Ninguém é obrigado a engolir tudo que o autor faz. Eu mesmo tenho várias críticas com relação em como o mangá de Boruto é disfuncional pela escolha de deixar certos detalhes ou desenvolvimentos para serem aprofundados pelo anime ou com algumas escolhas feitas em alguns capítulos anteriores, como eu já disse. O trabalho do autor não é absoluto e isento de críticas. Vocês têm todo o direito de falar e fazer o que quiserem com o mangá que vocês estão consumindo. Se quiserem pegar todas as suas coleções, abrir a bunda e calabrear tudo de bosta, vocês podem. Meus parabéns! Mas, no momento em que vocês expõem essa crítica na internet, vocês não podem esperar que todo mundo concorde com ela ou ache maravilhosa, passando a mão em suas cabeças a cada uma de suas palavras abençoadas, como se brotasse ouro de suas línguas ou de seus dedos. Se vocês estão dispostos a dar a cara a tapa, também têm que estar dispostos a levar patada. Como diz o ditado, quem entra na chuva é para se molhar. Querem encher a boca para falar mal da obra e esperar que todos aceitem de bom grado? Ah, meus amigos, não é assim que funciona. Da mesma forma que o trabalho do autor não é absoluto, suas críticas ao trabalho dele também não são absolutas. Não sejam caga-regra. O mesmo direito que vocês têm de criticar a obra, a outra pessoa tem de defender a obra e não concordar com suas críticas, julgando que talvez as suas críticas à obra estejam sendo equivocadas, desniveladas e que vocês estejam errados no que estão dizendo, ou o que vocês estão dizendo não passe de pura burrice de quem não entendeu porra nenhuma do que leu. Da mesma forma que vocês não são obrigados a engolir tudo que o autor faz e podem naturalmente cagar em cima da obra e do autor de todas as maneiras possíveis, a outra pessoa não é obrigada a ter sangue de barata, baixar a cabeça e aceitar quieta todas as asneiras que ela vê sendo ditas contra a obra que ela gosta pelos, entre aspas, críticos dela, com a desculpa de que é a minha opinião. Não é assim que a banda toca, meus queridos, ninguém é obrigado a porra nenhuma. Seja do lado que critica, seja do lado que defende a obra. Quer fazer a sua crítica, faça, vai fundo, mas esteja preparado para o que vier, tanto para aqueles que concordam com a sua crítica, quanto para aqueles que a julgam e tentam refutá-la. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E os debates vêm desse atrito de opiniões, e não de ficar passando a mão na cabeça do outro, cheio de dedos para julgar uma crítica que você discorda só porque é a opinião do fulano.
É a partir dos debates que questões são esclarecidas aos casuais e opiniões são mudadas, onde você pode ver aquilo que você não gostou por outra ótica, entender melhor ou até mesmo acabar gostando ao final do debate. Enfim, o debate é importante e necessário, e através dele muitas opiniões podem ser mudadas, muita gente pode ser convertida a se tornar fã de Boruto. Mas para que o debate exista, nem sempre a opinião alheia precisa ser respeitada cegamente e incondicionalmente. Opinião não existe para ser respeitada, existe para ser julgada e debatida, seja qual for, seja de quem for.